Olá, estamos iniciando mais uma edição de Ribeirão S.A. Hoje eu vou conversar com Max Geringer. Ele esteve aqui em Ribeirão Preto, participando de uma grande palestra sobre a fusão da Pearson, que é uma empresa inglesa, com o Coque aqui de Ribeirão Preto. Tudo bem, Max? Tudo bom, Rodrigo. Bom. Max, parabéns primeiro pela palestra, né? Uma palestra muito interessante que, além de motivar, resgata valores importantes na gestão. Mas falando em gestão, esse modelo que aconteceu aqui em Ribeirão Preto, que foi essa grande fusão, que a Pearson, por ser uma grande empresa inglesa e com um know-how muito grande na educação, só tem a somar ao Coque. Mas isso passou a ser uma rotina no nosso noticiário, né? Então você abre os jornais hoje em dia e isso vem acontecendo de uma forma sistemática. Como que você enxerga esse quadro, Max? As empresas brasileiras têm oportunidade de comprar empresas estrangeiras. A Petrobras comprou algumas, né? Nós temos a Vale, né? Comprou. Então nós temos a oportunidade de ir lá fora estabelecer parcerias e estamos dando ao pessoal lá de fora a oportunidade de fazer a mesma coisa no Brasil. Eu vejo com a maior naturalidade do mundo. Para mim não existem mais tantas fronteiras ou quem é dono de quem, né? A união, por exemplo, da Pearson com a Coque, ela pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí junto uma terceira empresa de um país diferente, né? Eu acho que a vida continua, o mundo ficou menor, né? Max, alguns especialistas defendem que o mundo será comandado por 30 mil empresas. São as empresas mundiais. Essas empresas vão mandar mais do que os governos. Você enxerga dessa forma também? É bem possível, e algumas hoje estão mandando mesmo, né? Tem algumas aí que são quase, embora sejam privadas, né, elas são quase monopolistas naquilo que elas fazem. Elas determinam a maneira como nós acessamos a internet, como nós navegamos, né? Coisas que nós fazemos todos os dias, então empresas fortíssimas. Então, é bem possível. O movimento que nós estamos vendo é que cada setor tem ali 10, 12 empresas de portes diferentes, algumas maiores, outras menores, e sempre a segunda se junta com a quarta para ficar maior que a terceira para não correr o risco se junta com a primeira, então você já cria 2 mega empresas, então tem a quinta, a sexta. O movimento dos bancos brasileiros, né, mostra claramente isso. Nós tínhamos aí pelo menos 8 bancos há 10 anos que hoje foram fundidos, associados, comprados, ou qualquer que seja o nome, por outros bancos. Então, eles se tornam mais fortes para evitar que alguém que venha de baixo faça o movimento antes e domine o mercado. Isso você comentou na palestra, que com toda essa movimentação, somando a nossa inflação da década de 80, o nosso know-how tecnológico no Brasil é de ponta hoje, é exportado, inclusive. Nós brasileiros, talvez por herança cultural, nós reclamamos uma barbaridade de tudo, né? Eu acho que faz parte do nosso DNA achar que as coisas estão erradas, muitas realmente estão e precisam ser consertadas, mas às vezes nós nos esquecemos de coisas que deveriam nos encher de orgulho. Eu comentei na palestra as urnas eletrônicas. Nós fizemos uma eleição, mais de 100 milhões de brasileiros votaram num país desse tamanho. 3 horas depois da eleição, nós já tínhamos computado todos os votos e sabíamos qual era o resultado da eleição. Se a gente pensar em países do mundo que tem o tamanho do nosso, e são muito poucos, quantos conseguem fazer o que nós fizemos? Quer dizer, essa é uma tecnologia desenvolvida aqui. E quando se falou pela primeira vez em urna eletrônica, se dizia, puxa, mas num país onde, na época, nem 20% das pessoas tinham acesso à internet, como é que eles vão dar urna? O sujeito tem que clicar e confirmar e deletar. E nós vimos que isso é perfeitamente possível. Nós conseguimos. O nosso sistema bancário é modelo para o mundo inteiro. Nós temos muitos executivos brasileiros chefiando multinacionais no exterior, porque nós temos uma vasta experiência de lidar com crise. A Europa, o hemisfério norte, que está vivendo sérios problemas nesse momento, talvez esteja faltando aquela pessoa que já apanhou tanto na vida, já teve que tomar tantas decisões desesperadas, em situações onde pouco se sabia sobre o que poderia acontecer no dia seguinte, coisa que o brasileiro fez durante décadas. Tem um know-how maravilhoso.
Então, de certa forma, o que está acontecendo nos países do hemisfério norte é que alguém está esperando que a situação melhore. E no Brasil nós aprendemos individualmente até, não foi governo, não foram grandes empresários. Quer dizer, cada um se virou como pôde. Não tem mais manteiga, compra margarina, continua pior, corta a margarina. Você não tem mais bolacha champanhe, agora é bolacha Maria. Nós temos uma cultura muito boa de reagir rapidamente a situações de crise e tentar levar a vida. É possível perfeitamente extrapolar isso para uma situação de uma empresa que está com uma tremenda dificuldade. Você bota um brasileiro lá, ele se assusta muito menos do que provavelmente executivos que passaram 10, 15 ou 20 anos tocando empresas de países que tinham inflações estacionárias em patamares muito baixos. De repente dá uma queda, a pessoa tem que ir num livro, sabe, para ver exatamente. É que nem o técnico de futebol que precisa fazer uma substituição e vai consultar um manual. A zona de conforto era muito grande, quer dizer, trabalhar com um mercado totalmente estável, e isso proporcionava uma segurança ilusória, né? Isso. Aí leva o brasileiro para lá, ele já chega e já sai trabalhando. Contorna a situação. Mas, Marcos, você falou muito também sobre essa questão do Brasil. Você é um otimista em relação ao futuro do Brasil, e como eu sou também otimista, mas você colocou de uma forma interessante que hoje, em primeiro lugar, a China como grande foco dos investimentos, segundo lugar, Estados Unidos, e em terceiro lugar, a Índia, certo? Índia foi, né? Terceiro lugar. E dentro desse quadro, se nós analisarmos, a China, por exemplo, é um país que tem mais de 20 idiomas. A Índia tem mais de 200 dialetos e o Brasil só tem um idioma. Como que você enxerga isso no futuro? Bom, eu não sei se o idioma é um empecilho, porque todo hindu, independente das 20 línguas, eles falam inglês. É um diferencial muito positivo. Né? Não foram bem colonizados. Eles viveram sob a tutela do Império Inglês tempo suficiente, né, para aprender a falar inglês. O inglês é muito mais o segundo idioma lá, percentual da população, do que é no Brasil. Eu não acho que isso atrapalhe. Mas o fato de ter um dialeto, cada região um dialeto, a cultura também acaba tendo uma modificação, tendo raízes, né? Quer dizer, acaba andando pela Índia, você percebe situações bem opostas na Índia, né? Até uma coisa pior ainda, porque eu trabalhei numa multinacional, nós fomos instalar a empresa na Índia. Eles têm o que nós não temos no Brasil, que é um poder muito grande de cada estado. Correto. Então, assim, eu quero ir lá no Punjab. Então, você tem que conversar com o pessoal lá, acertar uma série de taxas, impostos, investimentos, burocracia, e não tem como conversar com um poder central, como as multinacionais conseguem fazer no Brasil. Você vai lá, conversa com o poder central e ele te diz, agora você vai ter que se entender. É a mesma coisa que você, transferindo para uma situação muito mais próxima da gente, você negocia numa rede de supermercado para vender um produto, vai lá na matriz, né? Dá lá 10% de desconto, e ele fala, agora você tem que ir loja a loja negociar. Mas eu não acabei de negociar. Mais uma negociação. É isso. Na Índia funciona assim, isso atrapalha. Porém, eles são muito mais rápidos do que nós para aprovar investimentos. Eles são muito menos burocratizados do que nós somos. Se alguém chega na Índia, em qualquer ponto da Índia, com dinheiro suficiente, com uma boa ideia e disposto a assinar um contrato, ele vai poder começar o negócio em coisa assim de 60 dias ele está operando. Aqui no Brasil o tempo é muito mais longo, a burocracia é muito maior. Nós temos uma herança burocrática que nós temos que eliminar. A segunda coisa são os impostos. Nós ainda temos uma carga tributária enorme, enorme. E em alguns casos é possível que estados, cidades ofereçam isenções fiscais para empresas que querem se estabelecer na cidade. Mas, para mim, isso é muito mais uma política governamental de atrair empresas, não eliminar impostos que o resto de nós tem que continuar pagando. É ter o que nós já estamos falando, acho que há 30 anos, uma revisão tributária que permita que todo mundo pague, e todo mundo pagando, todo mundo vai ter que pagar menos percentualmente do que paga hoje. Não pagando 40% aí, que é um absurdo, né? A nossa carga tributária. Eu fiz essa pergunta, Max, mais para entender o seguinte: como que você vê o Brasil com um idioma e com uma cultura muito parecida num contexto mundial? Se é positivo isso, óbvio. Eu acho, né, muito mais interessante um povo falando inglês, considerando um mundo globalizado. Mas não é o nosso caso, falamos português. Como que você vê isso? É mais um ponto positivo? Eu sempre me estranhou o fato de que o Brasil conseguiu manter um único idioma durante 500 anos.
Eu acho que isso é um milagre. Com certeza. Isso é um milagre. Nós éramos, até, puxa vida, metade do século XX, até a década de 40, pelo menos, nós éramos um país analfabeto. Então, quer dizer, o idioma só podia ser transmitido oralmente. E num país deste tamanho, quer dizer, onde as comunicações eram precárias, as pessoas não liam jornal, não existia rádio até 1922, né? Mas o rádio só começou na década de 30. Então, como é que um país como esse conseguiu manter uma linguagem? Eu acho que isso ainda precisa ser um objeto de um livro ou alguma coisa que explique. Isso é muito difícil de ter acontecido. Isso facilita muito quando nós mudamos de um estado para outro, quando nós tentamos entender consumidores, quando empresas abrem filiais pelo Brasil inteiro, então o idioma é um só, a maneira de se comunicar é a mesma. A televisão leva uma maneira mais ou menos padronizada de falar para o Brasil inteiro, então é fácil de ser entendido. Eu acho que isso é uma tremenda vantagem. E acho que outra tremenda vantagem é o espírito do trabalhador brasileiro que topa qualquer coisa. Às vezes nós temos certas restrições, puxa, mas o nosso povo é tão lento. Eu acho que não é, não. Eu trabalhei em empresas que tinham filiais pelo Brasil inteiro, eu acho que o brasileiro é tremendamente trabalhador. O que tem é que alguns estados ou algumas cidades, eles sabem se divertir. Então a gente começa a prestar mais atenção no momento em que eles estão se divertindo e tenta transferir isso para o dia inteiro. Mas, para mim, existe uma separação muito clara. Existe um momento de trabalhar, o pessoal trabalha, existe um momento de se divertir e a gente se diverte muito. Eu nunca me lembro de que alguma empresa multinacional veio fazer uma prospecção para se instalar no Brasil e tenha desistido de vir para o Brasil porque achou que a mão de obra não era boa. Não há nenhum caso. Você conversa com o brasileiro, ele já está comprando o projeto, ele já está oferecendo sugestão, aliás, ele já está abraçando o americano, assim, chamando de meu irmão, essas coisas. Vamos lá. E o americano todo reservado. Nós temos eu diria, uma espécie de simpatia natural, profissionalmente falando, capaz de atrair pessoas, atrair investidores. Eu acho que isso funciona a nosso favor. Recentemente, Marcos, entrevistei o novo presidente da Citroën do Brasil. E ele colocava justamente a diferença do francês para o brasileiro. Tanto é que a Citroën vem com um plano de investimentos forte no Brasil, por isso, um dos motivos e o principal motivo é o mercado. Em segundo lugar, é a mão de obra, que tem dois aspectos positivos, segundo ele. Primeiro, o otimismo. O francês hoje é o pessimismo em pessoa. E o outro lado que é trabalhador, quer dizer, além de ser pessimista, ele tem muitas regalias. Tinha, né, que o governo francês vem restringindo essas regalias, mas foi um diferencial muito grande que eles encontraram e óbvio que o mercado, com certeza o brasileiro aí, apesar de não ser o primeiro mercado para eles, mas é um mercado com potencial muito grande. Max, eu vou pedir só um minutinho para o intervalo, nós voltamos em 30 segundos.